Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre aceleração de publicações com as novas regras CAPES. Você que está aqui ao vivo, você tem uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas que só vão se ligar nisso daqui a 6 meses, daqui a um ano, e vão pagar um preço alto por isso. É curioso, né? Quando eu faço aula de escrita acadêmica, bate 300, 400 pessoas numa tarde como essa. Quando eu faço aula de aceleração de publicações, nós temos aqui, ó, 193 pessoas. É louco isso. Cara, mudou tudo. Mas tem gente que está olhando só para escrita, não está olhando para publicação. Inclusive, tem gente que não sabe nem utilizar a inteligência artificial para estratégia de publicação. O próprio Acadêmico 24 Horas, uma das novidades que a gente apresenta é justamente esse robozinho aqui, ó, Guru Capes. Sabe todas as regras da Capes. Todas. As atuais, tá? Não são as que morreram, não. Então, vamos entender esse momento e, obviamente, como que você vai extrair resultado dele. Seguinte, 2025, vamos pegar o ano de 2025, que é o ano que tudo muda. Mais precisamente em maio de 2025. A regra do jogo mudou. Por quê? Porque antes você tinha o qualis periódicos. Qualis periódicos morre, tá? Ai, Felipe, não acredito que morre, porque saiu a lista do qualis tem um mês. É, porque não te explicaram que essa lista ela é válida até 2024, né? É só para avaliar os instrumentos, a pós-graduação brasileira. A pós-graduação é que está atrasada na avaliação. A pós-graduação é que deveria ter sido liberado a avaliação em 2025 e liberou em 2026, tá bom? Então, assim, a lista do Qualis que saiu é uma lista que é válida até 2024. O Qualis morreu. E aí, a lógica do Qualis morreu junto. Por quê? Você tinha pontuação pelo tamanho de currículo. Por exemplo, eu tinha, sei lá, umas 21, 25 publicações em Qualis A1. Não lembro exatamente. Parei de contar há muito tempo. E aí o que acontece? O tamanho do meu currículo importava. Quanto mais ponto eu tivesse no currículo, quanto mais linha de currículo, melhor para mim. O meu valor de passe era em função do tamanho do currículo, ok? Então, uma pessoa que tinha mais linha de currículo, ela tinha um valor de passe maior, supostamente, do que uma pessoa com pouca linha de currículo ou nenhuma linha de currículo. Isso quer dizer o seguinte: não importa a qualidade nem o impacto das minhas publicações. O que era premiado era o volume, não a qualidade ou o impacto. É claro que para publicar numa revista um supostamente tem qualidade. É claro que para publicar numa revista um supostamente vai ter um impacto. Mas é tudo supostamente, porque a gente tem um monte de exceções por aí. Às vezes é por amizade, por outras coisas. Esse é muito supostamente. Então, uma pessoa não precisava produzir impacto nenhum. E o valor de mercado dela, o valor dela como acadêmico, estava na linha de currículo. Então, o que que o cara fazia? O cara procrastinava 3 anos, né? Porque a avaliação é quadrienal. E aí ele acelerava no último ano, entendeu? E a avaliação, como era na revista, o artigo podia ser uma porcaria. O artigo podia ser uma porcaria. Porque o que valia era se eu publiquei numa revista um. Era a revista um, não o meu artigo com altíssima qualidade. O meu artigo provavelmente teria, mas não é exigido nem que ele seja lido por alguém ou citado por alguém nas regras anteriores. Quando a gente pensa hoje, é totalmente diferente. Hoje você não precisa publicar igual um louco, segundo as regras da CAPES atuais. Você não precisa ser a pessoa que tem um currículo gigante. Inclusive, pessoas com currículo menor do que o seu talvez consigam oportunidades que você não consegue. Por quê? Porque hoje não basta a linha de currículo. Eu tenho que cumprir três critérios. São esses daqui, ó. Eu tenho que ter impacto, e esse impacto tem que ser quantitativo e qualitativo. Impacto quantitativo é número de leitura, número de citação. Impacto qualitativo é você influenciar o mundo, inclusive o mundo não acadêmico. Se eu dei uma entrevista, isso é impacto qualitativo. Se eu
fui fundamento para um projeto de lei, isso é impacto qualitativo. Se eu tenho muitas pessoas compartilhando meu, meu artigo nas redes sociais, falando do meu artigo, isso é impacto qualitativo. Não é só o fator de impacto, quant. Existe uma dimensão qualitativa. Outra coisa, visibilidade. E aí a visibilidade, tanto presencial quanto digital. Não adianta agora você estar dentro das bibliotecas. Não adianta agora você estabelecer estratégias para aparecer dentro do mundo acadêmico. Você também tem que aparecer fora do mundo acadêmico. E, gente, não sou eu que criei essas regras, não, tá? É a CAPES quem criou. Então, hoje você tem que ser um comunicador da sua produção. Antes eu não precisava. Antes eu publiquei numa coloquei no currículo Lattes, acabou, tá pago. Agora eu vou colher os frutos. Agora não. Publicar é tipo o básico. Você publicar numa revista é o arroz com feijão. Você tem que agora produzir impacto, produzir visibilidade e o seu texto tem que ser inovador. A gente está numa era em que não adianta nada fazer textos que endossam ideias dos outros. E aí, deixa eu te falar uma coisa: o mundo acadêmico é cheio de modinha, né? Cada área do conhecimento tem a sua. Geralmente é uma modinha que vem dos Estados Unidos ou da Europa, com uma pessoa que nunca pisou no Brasil, e as pessoas importam e aplicam aqui no Brasil como se fosse perfeito. Hoje, se você escreve textos de modinha, textos que são papagaios de pirata, texto que é só para endossar o que os outros falaram, você não tem inovação. A inovação pode ser teórica, pode ser metodológica ou pode ser empírica. Você pode inovar na sua teoria, nos conceitos teóricos, dimensões, noções e por aí vai. Você pode inovar na sua metodologia. E hoje o que a gente mais tem é isso nos meus mentorados, quando usam uma inteligência artificial como Acadêmico 24 horas, porque eles usam o Acadêmico 24 horas também como objeto de pesquisa, não só como geração de texto. E empírica, os seus resultados têm que produzir algo diferente. Essa é a regra atual, gente. Não fui eu que criei. Agora, o que que você vê na média do mundo acadêmico? É inovação? Não. É papagaio de pirata. Tanto é que se você pega, é um dado curioso do nosso país, né? O Brasil, ele é um dos países que mais tem produção acadêmica no mundo, em termos tá? Quantitativamente falando. Brasil está no top 10 de produção acadêmica do mundo, mas não produz tanta inovação acadêmica, ok? Produz inovações de outro tipo, como poderia. Então, o que a CAPES está fazendo é corrigindo esse problema, essa estatística. Agora temos que ser o país da inovação e não da produção, ok? Produção que não inova, nem conta, porque essa é a regra. Mais uma vez, não fui eu que criei. É claro que isso daqui gera problemas, né? Porque quem vai avaliar se o Felipe tem impacto, visibilidade e inovação é uma pessoa. E aí a crítica que veio, né? O elogio foi: agora a gente está fazendo o que o acadêmico deve fazer, comunicar conhecimento, inovar, produzir impacto. Esse é o elogio. A crítica que veio foi a seguinte: você já sabe qual é a crítica, né? Quem vai analisar, se for amigo, o impacto vai ser lá em cima, visibilidade lá em cima, inovação lá em cima. Se for inimigo, impacto é zero, visibilidade é zero, inovação é zero. Muita gente veio criticar o subjetivismo ou o risco de subjetivismo na avaliação. E detalhe, isso daqui não vai ser só para os programas de mestrado e doutorado. Isso daqui vai se aplicar também a quê? Concursos públicos que não podem mais usar o Qualis, porque o Qualis morreu, para seleções de mestrado, doutorado e por aí vai. Então é algo muito sério. Tamanho não é mais documento. Se você tem um currículo grande e não tem impacto nenhum, você não está jogando o jogo atual. Agora, isso daqui é um problema. Olha aqui, ó.
A regra do jogo anterior é o seguinte: o cara procrastinava 3 anos e acelerava no último. Só que agora acelera no primeiro ano e colhe os frutos nos demais. E aí que entra um problema para alguns de vocês aqui. Eu dei essa mesma aula em maio de 2025. E quem assistiu essa aula em maio de 2025, entrou na Academia 24 Horas, assinou, tem o Guru Caps, tem estratégia de publicação, estrategista de live, tem tudo. E aí, 2025 era o melhor momento. Foi o melhor momento. Por que que 2025 foi o melhor momento para publicar? Porque olha aqui, ó, publicar agora é o arroz e feijão, né? Você tem que produzir impacto, visibilidade e inovação. Então, se eu tivesse publicado 2025, eu abstrato, né? Porque eu, Felipe, publiquei. Mas se uma pessoa tivesse publicado 2025, ela teria 3 anos pela frente para produzir impacto, visibilidade e inovação. Só que teve gente que não deu espaço em 2025 na Academia 24 Horas. O que que é o ano de 2026? É o melhor momento para quem quer fazer agora. Vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Concursos vão passar a trazer inovação, impacto e visibilidade, seleções de mestrado, doutorado, por aí vai. Se você adia a sua publicação, você nem pode mais, você nem está jogando o jogo da avaliação. Porque o jogo da avaliação agora não é mais linha de currículo, agora é o que a sua linha de currículo produz de eco. Então, se você não publicou em 2025, você precisa publicar em 2026 urgente. Se eu fosse você, eu pegaria esse mês de fevereiro para fazer o seguinte. Primeiro, submeter todos os textos encalhados. Todos. Porque, cara, se você não submete agora, você só vai submeter no segundo semestre, você já perdeu 2026. Segunda coisa que eu faria, planejar os próximos textos. Quais vão ser, quando vão ser, como vão ser. Né? Quais, como e como e quando. Honestamente, isso daqui é urgente, pessoal. Tá claro isso? Assim, me desculpa ser repetitivo, mas eu preciso que você acorde. Você vai pagar um pedágio absurdo se você adiar mais um mês ou um ano submeter as coisas para as revistas. Agora, tem jeito de submeter, né? Porque aqui, ó, estratégia de publicação, Guru Caps, tem formas de você submeter. Não se escolhe mais revista como se escolhia antigamente. Qual era a maneira de escolher revista antigamente? Qualis. Hoje joga o Qualis no lixo. Não vale mais nada. Aliás, quem viu o último Qualis que saiu? A última avaliação do Qualis que saiu? Cara, teve uma maldade ali, eu não sei se vocês repararam. Teve uma maldade. Vocês querem que eu conte? Vocês querem que eu conte? Isso daí eu vou falar sigilo da fonte. Sigilo da fonte. Não posso falar qual é a fonte. Beleza? Vocês querem que eu conte? Conta, conta. Ah, só duas pessoas falaram conta, então não, então deixa. Tem 199, 198 aqui, só duas, então deixa. Quem quer? Quem quer saber dos bastidores? Ah, agora sim. Ei, povo, responde. Eu conto, agora sim. Povo quer saber a fofoca, mas não quer saber, não quer nem colocar para pedir, né? Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Pega o raciocínio aqui. É a última lista Qualis da história que foi divulgada, não é? É a última lista Qualis da história que foi divulgada. Ela não vale de nada a partir de agora. Não vale de nada. Ela é retroativa, é só até 2024. O que veio depois de 2024, ela não serve para nada. Mas pensa só. Pensa assim num. Vamos pensar numa historinha. Imagina se eu tivesse um inimigo.
E esse inimigo, ele é editor de uma revista muito prestigiada. Mas eu não gosto desse cara. Imagina se eu tivesse a chance, já que não vai valer mais nada para frente, mas de reduzir a avaliação da revista dele antes de apagar as luzes. Tipo assim, ele era uma revista A1 e eu transformo ele em revista C. Só para ele ficar na história como C. Só para ele nunca poder falar que terminou como A1 a última avaliação da CAPES. Pegaram a historinha? É uma ficção, tá, gente? Isso nunca aconteceu. Aí, nessa historinha, o que que aconteceu? Você teve várias revistas, A1, A2 e A3, caindo para C. Sabe quando que isso aconteceria se tivesse uma outra avaliação nessa historinha? Nunca. Por quê? Porque não faz sentido. E não foi uma revista, não foram duas, foram várias. Então, nesse conto de fadas, o que aconteceu? Editores que tinham inimigos receberam avaliação C. Não é nem B, não, tá? Foi C. Foi de A para C. Quem sabe aqui avaliação Qualis, sabe que isso daí é raríssimo. É, assim, absurdamente raro. E aí, nessa historinha também teve o oposto. Poxa, meu amigo acabou de criar uma revista, né? Quer saber? Vou colocar que a revista dele agora é A. Não vai valer mais nada daqui para frente, mas pelo menos ele é editor de revista A. Fica lá simbólico, né? E aí, isso aconteceu também. Teve revista C que virou A. E teve revista A que virou C. Algo que é um Frankenstein, para dizer assim, para não falar outra coisa. Tá? Então tá contado aí. Não, não é verdade isso, claro, né? Não aconteceu assim na realidade, não. Tá? Foi só numa ficção, entendeu? Só numa ficção. Tá? Esse país aí é um país de muita impunidade, entendeu? Esse país que aconteceu essa história. Muita impunidade. As pessoas fazem o que querem e não acontece nada com elas, tá? Vamos lá! Vamos nessa! E a nova avaliação, o foco é no autor. Foco é no autor, ok? Então, qual é o teu impacto? Qual é o teu impacto? O foco é em você, a inovação que você produz. Acabou esse negócio de publicar na revistazinha e a um e tal, a 2 já tô bem. Acabou, já era, acabou para você. Agora você tem que fazer planejamento de artigo. Olha aqui, ó. Primeiro, pensar em tema quente. Identificação de tópicos com tração para impacto. Se eu sou um cara de relações internacionais, eu tenho que ter um artigo sobre era Trump, sobre Groenlândia versus Trump, Maduro versus Trump. Eu tenho que ter, entendeu? Por quê? Esse tópico tem mais tração. As pessoas estão mais interessadas em aprender sobre ele. Aquela coisa de escolher tópico que ninguém quer, que ninguém se interessa, que algumas pessoas escolhiam só para inflar currículo, né? Ficou para trás. Então você tem que agora começar a pensar em tema quente. Você só vai escrever sobre tema quente? Claro que não. Para de raciocínio binário, ok? O raciocínio científico é complexo. Apesar de certas pessoas terem um raciocínio bem binário e ser estranho, né, para quem aprendeu a fazer ciência, mas beleza. Aqui a gente está falando de raciocínio complexo, ok? Então a vida não é só tema quente, tema frio. Porém, se você não traz para sua agenda influenciar na produção de conhecimento do que as pessoas querem saber, você vai ser menos citado, produzir menos impacto, ter menos visibilidade, por aí vai. O objetivo dessa estratégia aqui é você conversar com o mundo acadêmico, tá? Então, mundo acadêmico, você não está procurando esse tipo de conhecimento? Tá aqui, tá? Só que tem um outro objetivo: conversar com o público em geral, ok? E aí você pode usar o Guru Capes para isso. Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu pego aqui, ó.
Sou doutorando em Direito e estou na dúvida sobre qual tema é mais quente para eu abordar nesse momento, considerando que o meu objetivo é publicar um artigo com maior chance de citações. Aqui vão os temas: Direito à saúde e judicialização da saúde. Como você pode me ajudar? Tá vendo? Então, a primeira coisa é essa. Você chega no Guru Capes e já pergunta para ele, tá? Por exemplo, diz aí a área de vocês. Diz aí a área. E o que que você está fazendo agora? Tipo, mestrando, doutorando, professor? Me diz aí. Lembrando, Guru Caps é treinar todas as áreas do conhecimento, cada uma das fichas de avaliação. Ele é um robô extremamente complexo. Ó, agronomia. Vamos lá. Kleber colocou aqui, ó. Você é o quê? Mestrando, doutorando ou professor? Pós-doutorado. Tá. Faço pós-doutorado em agronomia e quero escolher temas quentes para abordar. Com base nas regras da CAPES, quais temas você sugere para aumentar impacto e visibilidade? Pronto. Então, essa é uma primeira coisa. Enquanto ele está trabalhando aqui, deixa eu arrumar meu mapa mental para ficar mais bonitinho, tá? Então, o objetivo aqui qual é? Conversar com o mundo acadêmico e conversar com o público em geral. E aí, quais são os robôs que eu posso usar aqui? O primeiro deles, que é que a gente está vendo, Guru Caps. Ele já é treinado o olhar para isso. O que que ele faz? Ele considera a avaliação da CAP, ficha de avaliação, considera estratégia de publicação, planejamento de publicação, considera tudo isso e me entrega aquilo que melhor funciona. Isso daqui é o Guru Caps. Uma outra forma de eu fazer isso é com o ODS para acadêmicos. Me diz uma coisa, pessoal. Quem aqui sabe, está usando o ODS na sua dissertação, na sua tese? Quem aqui está usando ODS na sua dissertação, na sua tese? Eu devia ter perguntado diferente. Quem aqui não sabe o que é ODS? Se você não souber, tudo bem, tá? É só para eu entender. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, o Brasil, especialmente a CAPES e o CNPq, estimula que as pessoas usem ODS nas suas teses e dissertações. Inclusive, olha só esse dado aqui, deixa eu ver se eu acho rápido. ODS, tese de doutorado, deixa eu ver se eu acho aqui. É uma notícia. ODS estão, todos os ODS, né? Estão em 50 mil teses e dissertações. Por que isso? Dinheiro está aqui, financiamento está aqui. Se você tem ODS na sua tese, isso vai te trazer muito mais probabilidade, muito mais portas abertas e por aí vai. Isso daqui é uma notícia da própria CAPES. Então, a CAPES, ela está premiando, valorizando pessoas que utilizam ODS. Isso daqui já é um mecanismo de tema quente, entendeu, pessoal? Só que é aquilo, você vai usar essas IAs genéricas? Alguém aqui, na boa, acha que vai produzir pesquisa científica séria usando um chat GPT da vida, sem treinamento, sem nada? Um Gemini? Olha aqui, gente. ODS. Então, hoje, para você achar tema quente, é Guru Capes e ODS para acadêmicos. Olha só, vamos ver primeiro aqui o nosso primeiro tema aqui de agronomia. Olha o que, que o Guru Capes nos traz. Inclusive, já vou deixar o link para você assinar o Academia 24 horas, hein? A gente está ainda com o valor de 2025 e a gente vai aumentar, reajustar para 2026, né? Então já entra agora aí, já deixei aqui no chat, tá? Para você entrar agora ao vivo. Você está em agronomia dentro de ciências agrárias 1. Por quê? Porque ele analisa qual é a área que você está dentro da CAPES. Informação relevante.
Qualis por periódico foi descontinuado, né? Apesar das fake news que tem aí, inclusive por professores de mestrado e doutorado que estão falando besteira por aí, né? Ó, área privilegia contribuição científica relevante. Isso daqui não é a CAPES, é a área do conhecimento a qual a agronomia está vinculada. E ó, temas quentes. Não é com base no que eu acho, igual um chat GPT, um Gemini, que sai vomitando informação. Ele analisa os documentos diários. Então, ó, agricultura 5.0 e agropecuária de precisão. IA na visão computacional para monitoramento de pragas e doenças, fenotipagem de alto rendimento, sensoriamento remoto, internet das coisas e robótica para manejo. Por que conta pontos esses dois? Inovação tecnológica, aplicabilidade direta e alta chance de colaborações internacionais. Então, você não tem achismo, você não tem maluquice, igual a gente está vendo por aí em diversas universidades. A galera sugerindo temas que nada tem a ver com impacto e com inovação e com visibilidade. Só que quem paga a conta é você. E o pior, tem gente querendo ter um tipo de aconselhamento como esse usando IA genérica. Então ele me traz todos os temas quentes da área para um pós-doutorado. Como transformar esses temas em alta pontuação? Desenhe projetos com aderência ao quê? Hoje, se você é da agronomia e você não cita ODS pelo menos 5 vezes no seu texto, você está dando muito mole, tá? Mas muito mole. Porque existe uma rede de pesquisadores que cita ODS. Se o teu texto não está citando ODS, você não é nem lido por essa galera. Entendeu? E aí ele vai, olha aqui, planejamento de publicações. Ele me faz o planejamento, gente. Tá vendo? Exemplos práticos de recorte. É muito top. Isso daqui é um relatório completo de temas quentes para agronomia, sem alucinação. Temas que são de fato relevantes para o potencial de inovação, impacto e visibilidade. Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui um outro robô incrível. ODS para acadêmicos. Porque você pode ler todos os ODS, aprender sobre todos os ODS, pode tudo isso. Ou você pode conversar com o nosso robô, que é expert em ODS, né? Então, deixa eu ver aqui outra área do conhecimento. Saúde na Amazônia em neurodesenvolvimento. Quero escrever a minha tese de doutorado sobre saúde na Amazônia em neurodesenvolvimento. Não faço ideia de como relacionar com os ODS. Então peço que você faça um relatório completo e detalhado de como relacionar teórica, metodológica e empiricamente esse tema com os ODS. Antes de você sair pesquisando, sair escrevendo, você usa o ODS para acadêmicos e ele faz o link para você. Porque o link, pessoal, não é tão óbvio. Alguém poderia dizer: ah, saúde na Amazônia. É só pegar o ODS de saúde e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Por quê? Porque existem ODS conexos e existem ODS e existem ações em cada ODS que podem contribuir com a sua pesquisa. Então, as chances são de que você tenha pelo menos 2 ou 3 ODS se comunicando com a sua pesquisa, tá? Olha só o tamanho disso. Inclusive, olha o que eu estou falando, né? Essa aqui é a diferença de você usar uma IAT que é feita por quem é professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. O que eu acabei de falar? Dos 17 ODS, 9 são potencialmente relacionados. 9. Aí o cara só pega o de saúde.
Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse relatório. Tem noção? Olha isso, gente. A partir do relatório que ele é treinado, gente, para treinar esse robô, eu tive que ralar, meu povo. Tá aí um robô que me deu trabalho. A gente tem mais de 50 robôs dentro do Acadêmico 24 horas, né? Mas eu vou te falar que um robô que deu trabalho foi esse. Deu muito trabalho. Olha só, ele está relacionando todos os ODS relacionados com a minha pesquisa, fazendo uma matriz comparativa de todos os ODS. Senta com esse barulho, dorme com isso aqui. Olha, gente, isso daqui, se você observar, é um artigo relacionando ODS com saúde na Amazônia em neurodesenvolvimento. Olha isso. Claro, traz o quê? Referências bibliográficas. Vamos ver isso daqui no Word. Porque o meu objetivo era só ter um relatório de temas quentes, mas virou mais do que isso, né? Vamos ver o tamanho disso daqui no Word. Um artigo geralmente tem de 3.500 a 5.500 palavras, né? Vamos ver esse daqui no Word que a gente gerou, sei lá, em 2 minutos. Olha isso daqui. A gente gerou um texto de 21 páginas. 21 páginas, galera. Tem noção? Isso daqui porque está na formatação simples. Vamos colocar aqui na formatação padrão. Arial 12, espaçamento 1,5. Não, tem alguma coisa errada. Formatei errado aqui. Deixa do jeito que tá. Porque tem a tabela ali no meio, eu tô alterando o tamanho da tabela. 21 páginas. Era para ser só sugestão de tema quente e virou um artigo completo de oportunidade de publicação sobre saúde na Amazônia a partir dos ODS. Então, voltando aqui, tema quente é muito importante. Agora, você vai fazer isso com coisa ruim, gente? Aí não dá. Você, então, aqui, você tem que produzir um artigo pensado para o mundo acadêmico, mas que você vai divulgar englobando também o público geral. Essa é uma estratégia de impacto, visibilidade e inovação. Segunda estratégia, olhar para o periódico. Aqui é muito importante você olhar para o periódico. Por quê? Pensa comigo. Vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. Vamos supor que você pesquisa sobre enfermagem infantil. Pega aqui esse exemplo, gente. Você pesquisa sobre enfermagem infantil. Qual, qual revista, em tese, seria mais interessante? Revista Brasileira de Enfermagem ou Revista de Enfermagem Infantil? Interessante para o seu impacto, ok? Interessante para o seu impacto, interessante para a sua visibilidade. Revista Brasileira de Enfermagem, bota aí, é um, ou Revista de Enfermagem Infantil, isso é dois. Qual que é a que provavelmente, condições normais de temperatura e pressão, vai tender a produzir mais impacto para você? A dois. Perfeito, Elizabeth. Exatamente. Como que funcionava antes? Eu ia te responder assim, não importa se é um ou dois, o que importa é qual é o qualis, que eu não tenho que produzir impacto mesmo. Agora, o periódico importa. Periódico importa. Então você tem que estar ligado no periódico que você vai mandar. A pergunta que se faz é qual é o potencial de eco do periódico, tá? Qual é o potencial de eco do periódico? Periódico tem que ter uma marca, tem que ter um branding, né? E antes eles não corriam atrás do autor. Se eu era um A1, eu ia ter um monte de submissão, ia ter fator de impacto alto, qualis alto. O problema
é que 100% dos periódicos não se preocupavam com estratégias ativas de aumento de eco. Não havia essa preocupação do valor do periódico ser em função do eco que ele produz. A preocupação era qual era o qualis dele. Então, hoje você vê periódicos cada vez mais investindo em marketing digital. Eu não sei se vocês repararam isso. Tem periódico agora, tem perfil em rede social, tem mailing, faz live, vídeo, faz evento. Os periódicos agora estão fazendo isso tudo. Querem ser mais encontrados na internet. Isso aqui se chama Search Engine Optimization, tá? E esse SEO hoje é para internet, né? Mas também para IA. Para IA recomendar o periódico como formas interessantes da pessoa publicar. Tem periódico que agora está criando podcast. Por quê? Por quê? Porque isso daqui está aumentando o valor de mercado do periódico, a atratividade do periódico. Se eu quero publicar num periódico que produz impacto, se o periódico tem todas essas coisas aqui, ele vai produzir mais impacto. Era muito diferente de antes, que não importa, o que importa é qualis. Então, hoje é muito interessante você usar IA para escolher periódico, pessoal. Você chega aqui no estrategista de publicação e ele desenvolve estratégia de publicação para você, inclusive para escolher periódico, tá? Então, você pode usar ele para isso, tá? Você pode usar o Guru Capes, né? Então, hoje, escolher periódico não se escolhe com base em qualis. Se escolhe com base no potencial de eco do periódico para o que você precisa, ok? Então, quais são os robôs que a pessoa usa aqui? Aqui ela usa Guru Caps. Aliás, esse mapa mental tá ficando top, hein? Quem que é esse mapa mental, gente? Quem que é esse mapa mental? Estrategista de publicação. Agora, eu vou fazer diferente aqui para mapear esses periódicos, só para você ver o potencial do Acadêmico 24 horas. Eu vou fazer ele de um jeito diferente. Eu vou gerar um prompt aqui no engenheiro de prompt e depois eu vou usar no estrategista de publicação. Olha só. Ahn, Quero que elabore um prompt completo para a identificação de periódicos que produzem impacto, visibilidade e inovação de acordo com as novas regras da CAPES para um artigo cujo tema seja. Deixa eu pegar um tema aqui que vocês escreveram. Quem quer o mapa mental? Ah, agora vocês escrevem, né? Vou pegar aqui um tema específico. Ó. Nanotecnologia para glioblastoma. Elabore o prompt, que será usado no robô estrategista de publicação. Pronto, só isso. O que ele vai fazer? Deixa eu traduzir aqui para você. Ele está transformando um desejo em realidade. Isso daqui é o desejo. Muitos de vocês ficam fazendo esses cursos aí na internet de pessoas que nunca criaram uma IA e vocês aprendem que isso daqui é um prompt. Isso daqui é um prompt. Olha o tamanho desse prompt. Tá vendo? Isso daqui você pode fazer com quem. Você pode aprender com quem é engenheiro de prompt. Agora, não é essa galerinha de internet que fica criando coisa horrível e achando que isso daí é IA, né? Ou você pode usar o engenheiro de prompt do Academy 24 horas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o prompt. É óbvio que eu tenho que ler o prompt, né? Mas vou aqui de uma maneira simulada copiar e colar.
e ele vai fazer esse relatório para mim dos periódicos que mais funcionam para o meu artigo sobre. Blá, 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 esqueci o nome aqui. Nanotecnologia para glioblastoma, tá? E olha, observa, ele não vai olhar do além, não. Ele está olhando aqui, ó, fator de impacto, Scopus, Web of Science, PubMed, está olhando avaliações anteriores do CAPES, para fazer uma análise do que? Dos novos critérios: visibilidade, impacto e inovação. Então, a partir daquilo, ele desenvolve isso aqui. Guru Capes ou estratégia de publicação, e ele faz a recomendação de periódico, como ele está fazendo aqui, analisando todos os periódicos. Inclusive uma coisa que saiu aqui. Ah, aqui, ó. Lê essa palavrinha aqui, ó. Open Access. Viu essa palavrinha aqui? Hoje, privilegiar Open Access como estratégia padrão. Não estou falando que você só pode publicar em acesso aberto, tá? Porém, acesso aberto é muito útil. Por que que é muito útil? Porque se o teu artigo está em acesso aberto, mais gente vai conseguir ler. E se mais gente vai conseguir ler, em tese, mais gente vai conseguir o quê? Citar. E você vai ter mais o quê? Vai ter mais impacto. Olha aqui. Introdução. Olha o relatório que ele está me dando. Gente, olha o relatório que está me dando. Não é somente igual o Gemini, GPT, publica aí no Acesse Nano. Não. Nome, editora, qual era o qualis, né? Qual é o fator de impacto, qual é o tempo de publicação, a taxa de aceitação. Então, de cada 10, 2 são aceitos. Relevância para o tema. Você não acha que você vai ter muito mais segurança para decidir o seu periódico? Você não acha isso? Estratégias de submissão, ó, na carta ao editor. Ai, Felipe, mas você falou carta ao editor. Onde é que eu faço essa carta ao editor, Felipe? Por favor. Olha aqui, ó. Carta ao editor de periódico. Você faz aqui. Você preenche as informações do seu artigo e o Academia 24 Horas gera a carta. Tá vendo? Então, ele faz uma análise adequada. E ele não faz só a comparação. Olha o que que ele faz aqui. Análise comparativa qualitativa também. Para te ajudar na decisão. Recomenda, então, priorizar esses três, principalmente o ACS Nano. Por quê? Porque ele não alucina. Ok? É muito diferente dessas porcaria de ChatGPT, Gemini. Tem gente que é teimoso, né? Vamos ver aqui um negócio aqui do ChatGPT. Olha só, você quer fazer estratégia de publicação, publicar texto, escrita acadêmica e por aí vai. Aí você quer usar ChatGPT. Pesquisa com 10 milhões. Cadê o gráfico? Aqui. 10 milhões de citações ChatGPT, metade é Wikipedia. Tá? E você que ainda está em IA genérica. Você ainda está vivendo 2023, se você usa IA genérica. Google Gemini, pesquisa com 10 milhões de citações. Ó. 18% YouTube, 14% Quora, 21% Reddit. Quora e Reddit são fóruns de discussão. Qualquer um bota qualquer coisa lá. 13% LinkedIn. Nem o Gemini, cara. O Google é dono do Google Scholar. Mesmo assim, os caras não botam Google Scholar, sabe? Eu acho absurdo o Gemini. Perplexity. 46% é fórum de discussão, gente. Qualquer um bota qualquer coisa. 13% YouTube. Aí você acha que isso daqui vai sair adequadamente num Gemini, num Perplexity? Não vai, vai sair alucinado. Aliás, o próprio ChatGPT. Quem é que viu esse texto aqui do ChatGPT? Para não falar, ah, não, porque ele quer vender o acadêmico 24 horas. Com a palavra, a própria OpenAI, dona do ChatGPT. Porque os modelos de linguagem alucinam. Você não é acadêmico? Olha aqui, ó. Pesquisa. Teste estatístico. Aqui, as fórmulas todas. Tá aqui, por que que ela não ensina? Tá vendo? Então, assim, é aquilo.
Estou te mostrando o caminho. O caminho acadêmico 24 horas. Deixa eu deixar o link aqui para você. Depois, lá na frente, o pedágio chega, né? E você ainda tem a oportunidade de garantir com o valor de 2025. A gente vai aumentar. O Brasil teve a reforma tributária, aumentou em 12,5% o imposto. Então, entra agora. Terceira questão que é muito importante, você usar a IA para tudo isso. Para tudo isso. Por exemplo, analisar o periódico. Pode ser o Guru Capes, o estrategista de publicação, como a gente já fez. Mas você pode usar para lapidação do texto. Por exemplo, nós temos dois robôs muito legais aqui. Um é o Peer Review. Peer Review é para dar parecer num texto pronto. Olha aqui, eu coloquei uma tese de doutorado e ele fez o parecer. Um é o parecer de revisão estrutural e metodológica e outro é o parecer de revisão teórica e impacto científico. Tá vendo o tamanho disso? Olha isso. E depois ele ainda conserta o que ele mesmo sugeriu. Tá? Então, a lapidação do texto você usa peer review ou o parafraseador. Peer review é para uma análise completa do texto. O parafraseador é para você fazer pequenas alterações. Vamos supor que você recebeu um parecer de uma revista. O parecerista falou: essa parte aqui está muito truncada, tem que explicar direito, tem que explicar mais, tem que dar um exemplo. É só você colocar aqui no parafraseador. Ó, quero que você expanda o texto abaixo para 1.500 palavras e traga exemplos concretos, mundiais e brasileiros para dar mais especificidade. Olha aqui. Eu não só pedi para ele reescrever, eu pedi para ele ampliar e trazer exemplos. E ele vai lá e escreve. E sabe o que é mais legal? Você não vê travessão, você não vê linguagem robótica. Você vê um negócio extremamente humanizado quando você vem escrever aqui, né? Então, isso daqui é algo de extremo valor. Tá? Porque você pode usar a IA para lapidar o texto, para incorporar sugestões, incorporar críticas. Você pode fazer o planejamento de impacto, inovação e visibilidade, que é o que eu fiz antes no Guru Capes, né, no nosso primeiro assunto do dia, né, em que eu fui pesquisar sobre pós-doc para a área de agronomia e ele me faz um relatório completo de temas, por que que eles são importantes e por que que contam pontos na próxima avaliação. Tá vendo? Isso daqui é algo muito top. É previsão de impacto, que fica dentro do planejamento de impacto, inclusive. E você pode fazer isso tudo de maneira automatizada, também dentro do acadêmico 24 horas. Então, isso daqui é algo muito forte de você usar IA, galera. Muito forte. E uma outra estratégia que você pode adotar, um mini checklist. Como que funciona isso, Felipe? Você vai definir 3 temas quentes com IA. Depois você vai definir 3 periódicos-alvo. Pega essa, galera. E depois você vai gerar o texto usando a IA no planejamento, estruturação e execução e revisão do texto. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: é muito mais prático você planejar escrever 3 artigos do que um só. Porque quando você escreve 3, bem ou mal, você aproveita leituras, você aproveita fichamento, né? Você vem aqui nos robôs de estudo, você pode fazer resumo da bibliografia que você quiser, ele resume para você, e ele resume para você de maneira dissertativa ou resume em bullet point, só pontozinho, né? Aqui, ó, bullet point, você escolhe. E o gerador de fichamento acadêmico, que você gera fichamentos aqui, ó. Você bota um livro completo, bota um artigo completo, ele gera o fichamento do jeito que você quer, com as citações, inclusive com página, tá? Então, isso tudo gera um mini checklist, porque a premissa aqui, deixa eu deixar bem claro para vocês, é a seguinte: planejar sequência é melhor do que planejar um só. Sequência de artigos. Porque você tem aproveitamento de leitura. Então, o mini checklist é algo muito poderoso. Tá claro? Foi até aí, galera? Então,
se eu fosse escrever meu próximo artigo aqui, eu não escreveria sem usar a estratégia do Acadêmico 24 horas. Porque ele me dá o relatório, e se eu não souber promptear, ele gera o prompt para mim, como você viu, e ele então permite que eu tenha artigos com o máximo de potencial de impacto, coisa que a maior parte dos acadêmicos não está nem preocupado hoje. É claro que eu digo maior parte porque tem muito acadêmico preocupado, né? Mas eles ainda são exceção. Por quê? Porque a maioria ainda está jogando o jogo do Qualis. Você tem professor de mestrado e doutorado que ainda afirma que Qualis não acabou, mesmo ele tendo acabado há quase um ano. Quase um ano. Então, é aquilo que eu digo: pior do que você não ter conselho é ter conselho ruim. Isso é que é pior. Deixa eu te fazer um convite aqui. Eu sei que vocês mandaram um monte de perguntas, também vou responder todas as perguntas, tá? Mas eu quero te fazer um convite aqui para você assinar o Acadêmico 24 Horas, valor de 2025. Valor de 2025. Vou colocar aqui o link para você garantir ele agora. O que que vai acontecer se você deixar para depois? Vai ser 2026. Então, você vai pagar mais caro, você podendo pagar mais barato. E por que que a gente está fazendo esse aumento? Não é porque eu quis, mas a inflação aumentou no Brasil e a reforma tributária no Brasil, eu acho que é uma das poucas reformas no mundo que aumentou o imposto, não diminuiu o imposto, né? Então, a gente vai aumentar a cada 24 horas. Se você entrar agora, não só você garante o valor de 2025, mas mais do que isso, você garante que nunca mais vai ter reajuste para você. Então, ano que vem, se você renovar, vai ser pelo valor de 2025. Daqui a 10 anos, se você renovar, vai ser pelo valor de 2025. Então, a gente está congelando o valor para você, tá? Olha só, você vai receber o quê? Todos os 50 robôs, fora os que serão criados. Por exemplo, quem entrou em janeiro de 2025 teve 18 robôs e ganhou mais de 50. Você imagina daqui a um ano, né? Vídeos tutoriais, a gente tem vídeo de apoio. Se você não sabe nada de IA, não tem problema, tá? Se você não sabe nada de IA, tá tranquilo. Por quê? Porque a gente tem vídeo tutorial, temos treinamentos aceleradores. Quem é usuário da KD 24 horas já reparou na novidade aqui? Talvez nem todos repararam, porque a gente colocou há 2 para 3 semanas. Olha só, usuários da Academia 24 horas, dá uma olhada aqui embaixo. Ó. A gente contratou uma pedagoga e a pedagoga organizou mais de 60 treinamentos de uso do Acadêmico 24 horas. Então você não fica perdido. Vamos supor, Felipe, eu quero escrever minha tese. Tem treinamento de tese. Felipe, eu quero escrever meu projeto de pesquisa. Tá aqui. Eu quero escrever meu artigo. Tá aqui. Quero ser aprovado no mestrado e no doutorado. Tá aqui. Então, você tem mais de 60 treinamentos. E, gente, olha isso aqui, ó. Vamos lá. Tem aqui o treinamento, mapa mental, ok? Mapa mental, olha aqui, ó. Mapa mental, tá? Então, assim, algo de extremo valor, porque você não precisa de um curso. Diferente das IAs genéricas, você compra o chat GPT e tem que fazer um curso. Aqui não. Aqui você tem fartos treinamentos para se desenvolver conosco. Então você não precisa saber nada de IA. Temos e-books também com vários prompts. Temos encontros ao vivo para suporte com gravação, tá? Então, assim, eu e a minha equipe de engenheiros de prompt nos encontramos contigo para te dar suporte. Nós temos 2 encontros por mês. Manda aí uma mensagem para o chat GPT para eles fazerem o encontro para te ajudar. Manda aí mensagem para o Consenso, para o Lit Labs, para essas Connected Papers. Manda lá para ver se alguém vai fazer algum encontro contigo. Tem que valorizar, gente. A gente tem até uns usuários bem mal acostumados. Bem mal acostumados, mas a gente gosta de mimar os nossos usuários, tá? A gente gosta. Pagamento em real no Brasil. Todas as atualizações você vai receber. Vai receber acesso VIP, múltiplos idiomas. Você pode usar ele em português, em francês, seja lá o que for. Então, dê espaço agora. Você vai receber todos esses robôs para você.
Tudo que um acadêmico precisa está aqui. Inclusive todos esses treinamentos, que são alguns, tá? Que na verdade nós temos mais de 60. E-books e por aí vai. Até gerador de imagem, gente. Meu Deus do céu. Até gerador de imagem. Olha isso daqui, ó. Você quer trabalhar com Visual Science? Tem um engenheiro de prompt para imagem, porque tem gente que fica gerando as imagens na internet, coisa ruim, sabe? Então aqui você gera, você bota o prompt e ele gera a imagem para você, cara. Entendeu? Então, olha, é outro jogo. Mesma coisa aqui, ó. Ó, imagem dramática de pessoas na pobreza, com pobreza energética. Olha aqui. Olha essa imagem, sabe? Então, ó, imagem aqui, eu peguei um trecho bíblico, né, do profeta Isaías do Antigo Testamento. Tá aqui. E te digo mais, tem o transformador de imagem. Ele transforma qualquer imagem sua numa imagem top. Olha essa imagem aqui que eu desenhei, de um vírus, tá? Não vem me zoar não, hein? Isso daqui é um vírus. Olha o que eu escrevi. Considera essa imagem de um vírus e transforma numa imagem ultra realista cinematográfica do vírus com um tom sombrio de ameaça ao corpo humano para despertar no espectador preocupação. Essa imagem aqui, feiona, gerou isso aqui, ó. Então, você agora não precisa ser um acadêmico que sabe muito de desenho. Você gera suas próprias imagens profissionais aqui dentro, tá? É muito top. Então, aponta a câmera para o QR Code, ou entra em carreiracadêmica.com/barra A24H-Acel Qualis. O link também está aqui no nosso chat. Enquanto isso, vou responder as perguntas de vocês. Gente, uma coisa muito importante que eu falei umas 6 ou 7 vezes, mas deixa eu falar a oitava. Este é o ano da publicação. Não adie publicar. Porque você nem começou a jogar o jogo se você não publicou. Tenho residentes para orientar, quero planejar o pós-doc nessa área. Temos um problema sério aqui no Brasil, em Belém, né, que é territorial, no que diz respeito ao segmento de nenéns prematuros. Nossa, imagino, hein? É um país o Belém, né? Rio de Janeiro, que é um negocinho pequenininho, para você passar o Rio de Janeiro inteiro, já são muitas horas. Belém, então, né, é um país. Então, qualquer coisa que envolva emergência é sempre desafio, como é o caso do neném prematuro, né? Aqui tudo se pensa voltar para a ODS, é isso aí. Já sou fidelizadíssima, recomendo a todos. Ô, Márcia, obrigado. Um projeto envolvendo infraestrutura como estudo de telesaúde. Precisa de planta física, mas não sou engenheiro. Ele pode ajudar? Pode. Mas feito melhor do que perfeito. Começa sem uma estrutura, entendeu? De estúdio. Por exemplo, o Zoom aqui, ó. Abre um Zoom e começa, tá? Felipe, esses dois robôs conseguem transformar dados tipo gráfico e tabela com análise estatística e auxiliar na discussão dos resultados? Nós temos esse robô aqui, Kleber. Aqui, ó. Visual Science, gerador de gráficos e tabelas. Você pode subir os seus gráficos aqui e pedir ajuda para ele gerar gráfico e tabela, tá bom? Agora, uma vez os gráficos e tabelas estando prontos, você vai levar para o escrita acadêmica e vai escrever o que você quiser escrever, tá bom? Ahn, a gente faz vários. Assim, Kleber, a gente tem mais de 60 treinamentos, né? Eu acho que é bastante, né? Agora, a gente sempre faz novos treinamentos. Por exemplo, esse que eu estou fazendo agora, tá bom? Então, eu duvido você receber 5 treinamentos no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, no DeepSeek, no Consenso, no Litmap, Connected Papers. Não recebe, cara. A gente está anos-luz.
em suporte, em treinamento, em qualidade na frente de qualquer IA, tá bom? Professor, sou editora de periódico, ainda preciso buscar indexação? Já somos open access. Sim, recomendo buscar indexação. Por quê? Porque a indexação aumenta impacto do periódico, porque a indexação ela mostra os artigos publicados pelo periódico para mais leitores. Então é um turbo na atração de autores, tá? Aí você vai usar o Guru Caps ou estrategista de publicação, tá, Márcia? Quem já é aluno precisa se inscrever nesse? Eu não entendi. Você já é assinante do Academy 24 Horas? Se sim, não precisa se inscrever. Você já tem assinatura, tá bom? Show. Super Agent. Super Agent, ele é uma IA para escrita de textos longos com referências, né? Como citar o uso do Academy 24 Horas para a estruturação do artigo? Como as revistas estão aceitando? Cada revista estabelece suas próprias regras. A gente pode dizer assim, vamos desenhar isso aqui, até para ficar mais legal no mapa mental. Vocês querem mapa mental ou não? Não foi tão enfático aqui, não. Quer ou não quer? Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, tá? E mais fácil de entender. Revistas aceitam IA? Vamos lá, o cenário atual é esse aqui, ó. Presta atenção, hein? Pergunta muito importante da Márcia. Grande maioria não fala nada. Nem que sim, nem que não. Ok? O que que a minoria fala, então, Felipe? Minoria fala sim, sim, mas tem que explicar como usou? Não. Então, você tem que ver na revista que você quer publicar como ela aborda a questão. Mas eu vou te dizer que essa minoria aqui não chega a 20%. A maioria aqui não fala nada. É claro, estou fazendo aqui uma foto geral, né? Aí na minha área é diferente, na tua área, né, o bonito? Eu estou falando de 49 áreas do conhecimento. Então você tem que ver a regra da revista, tá bom? Porque as revistas, elas têm legitimidade de estabelecerem suas regras em relação ao uso de IA, tá? Agora, outro raciocínio aqui. Dentre as revistas que falam sobre o uso de IA, qual é a maioria? A que diz sim, sim, mas tem que explicar como usou ou não? A maioria está nos dois. Sim e sim, mas tem que explicar como usou. O não é minoria. É minoria. Ai, mas eu acho que elas deveriam proibir. Cara, eu acho tanta coisa, mas o fato de eu achar algo não quer dizer que esse algo seja realidade. Eu ensino a realidade para os meus mentorados. É por isso que a gente tem mais de 1.600 usuários do Acadêmico 24 Horas, porque a gente não ensina o que a gente acha. Tá? Então, minoria da minoria é quem proíbe expressamente. Existe, ok? Mas é minoria. Eu acho que vocês estão perguntando coisas de outras IAs, pessoal. Eu vou focar aqui no Acadêmico 24 Horas, tá bom? Sol, só você para saber se ele pode substituir o Max QDA, tá? Eu não uso, então não posso te dizer. O que eu posso te dizer é que ele é a maior IA, ele é a melhor IA para acadêmicos que existe. O Acadêmico 24 Horas, tá? Vocês querem, é? Vamos lá. Quem é que entrou aí no Academia 24 Horas? Vamos ver. Vou fazer o seguinte sobre o mapa mental. Vocês já fazem parte do IA Acadêmicos, pessoal?
e acadêmicos? Quem é que já faz parte do IA Acadêmicos? Olha aqui, ó. IA Acadêmicos é o meu grupo gratuito. E quando você entra no IA Acadêmicos, já tem alguns presentes lá. E eu vou colocar aqui o mapa mental atualizado. Entra aqui em superapps.website/iacadêmicos e eu vou te colocar o mapa mental lá na descrição do grupo. Não adianta ficar pedindo para minha equipe no WhatsApp. Ah, eu quero mapa mental. Tá na descrição do grupo IA Acadêmicos. Então não peça para minha equipe, eles não vão encaminhar. Está na descrição do grupo IA Acadêmico. Se você não entrou no grupo, já coloquei o link aqui e entra, porque depois se você não entrar, você perdeu o mapa mental, tá bom? Beleza, galera? Tô liberado, pessoal. Show de bola. Curtiram o nosso encontro aí? Beleza? Show. Muito bom estar aqui com vocês, né? É, e principalmente, mais uma vez, é porque, cara, eu não quero depois dormir no travesseiro achando que eu não fui enfático com você sobre isso. Se você deixar para publicar lá para meados do ano, final do ano, você vai pagar um preço alto. Então dê esse passo agora, tá? Professor, tem como vir em Belém em abril para passear na capital? Ah, sempre gosto de Belém. Já fui 2 vezes para Belém, experiência maravilhosa. Comi filhote. A gente fala filhote, né? O pessoal pensa que é uma sardinha, né? Um peixinho pequenininho. O filhote parece até uma baleia. Terra maravilhosa. Show de bola. Muito show! Galera, tô liberado. Todo mundo já entrou aí. Excelente. Tamo juntos, pessoal. Fiquem com Deus aí e vão para cima. Tchau, tchau.